Queria cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dizer que é uma satisfação nós estarmos juntos. Esse dia foi um dia agradável. Temos aqui, como já foi dito, reunidos com os novos membros. Aqueles irmãos que também estão conhecendo a igreja. Foi um tempo bem gostoso aqui na presença de Deus logo pela manhã. Amém? E nós estamos aqui novamente, mais um culto. Hoje eu tenho a alegria. Estou vendo a Dorcilene, fui cumprimentá-la lá. A Dorcilene já foi missionária nessa casa, passou por aqui, já teve uma grande contribuição nessa igreja. Hoje ela é casada com o Tim e estão morando na Inglaterra e está passando, acho que veio ver a família, Estão passando por aqui. São bem-vindos nessa casa, viu? Welcome, Tim. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Também tem a presença do Rogério. O Rogério também contribuiu nessa casa no passado. E ele está com o filho dele aí. Tem uma história do Cauã. Na verdade, a mãe do Cauã estava grávida quando ela foi batizada nessa igreja, há 21 anos atrás. E depois de 21 anos atrás, o Cauã veio conhecer a igreja que ele não conheceu, estava na barriga da mãe dele. E hoje, depois de 21 anos, está nessa casa. Sejam bem-vindos, o Rogério e o Cauã. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela visita. Na verdade não é uma visita, Está na casa do Pai, está na nossa casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a todos vocês que estão presentes aqui, são muito bem-vindos. Hoje o pastor Samuel, ele está cooperando na nossa igreja de Santa Bárbara. Deve ter arrastado mais alguém, Mas eu creio que vocês que vieram aqui, vieram para adorar e vão receber o melhor do Senhor. Amém, meus amados? Hoje a palavra, a princípio, ela vai parecer uma palavra meio pesada, mas não é. Palavra leve. Aqui só sai palavra leve, Os irmãos, lá vem o pastor com essas palavras leves dele. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Deus colocou essa palavra no meu coração e tenho certeza que vai falar com cada um dos irmãos que está aqui. Hoje eu quero falar da igreja morna. Acho que vai ser bem leve, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vamos ler alguns versículos. Pediria por gentileza, irmão, que você aproveitasse esse tempo. Um tempo precioso na presença de Deus, onde nós temos essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar na casa dele, servindo a ele e podendo também se alimentar da sua palavra, amém? Hoje nós estamos felizes por receber algumas famílias que estão chegando. Nós liberamos algumas famílias para congregar em outra igreja, para ajudar outra igreja. Cada vez que a gente libera algumas famílias, parece que a igreja ela está esvaziando, mas na verdade nós estamos ramificando a nossa casa, Então, algumas famílias vocês não estão vendo mais aqui. Essas famílias estão conosco, congregando numa igreja nossa, em outra cidade, para apoiar essas igrejas. Mas quando sai uma família, Deus manda outra, Deus vai acrescentando o número de pessoas. Então, depois da saída de algumas famílias, nós recebemos várias outras famílias. E assim que Deus faz cumprir a obra dele na casa do Senhor, amém? Nós somos felizes por isso. Apocalipse no capítulo 3, versículo 14 a seguir diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Caramba. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Caramba, né? Quando a gente lê esses versos aqui para a igreja de Laodiceia, a primeiro impacto não é bom. O primeiro impacto, ele é um tanto pesado. Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco aqui essa noite. Prometo para você, irmão, que é uma palavra doce, doce, doce. Quando está na barriga, né? Na boca é amarga, mas suporta aí. É comum as pessoas associarem a temperatura de uma igreja pelas manifestações que ocorrem dentro da mesma. Escute isso. Por exemplo, uma igreja muito silenciosa, que não tem a manifestação de pessoas dizendo aleluia, glórias a Deus, que não há manifestações de línguas estranhas, geralmente essas igrejas são taxadas de igrejas frias. Alguém fala assim: eu não gosto muito daquela igreja não, aquela igreja ela é muito fria. Já ouviram isso? Porque geralmente a pessoa faz assemelha uma igreja fria com essas características. Já quando uma igreja, ao contrário, né, quando há essas manifestações de línguas estranhas, de aleluia, de glórias a Deus, essas igrejas são taxadas de igrejas quentes, igrejas fervorosas. Já quando acontece o misto, talvez seja algo que nós somos aqui, alguém diz assim: essa igreja não é nem quente nem fria, essa igreja é morna. Será que é desse tipo de mornidão que a palavra está se referindo lá? Eu fico assustado. A nossa igreja é uma igreja equilibrada, ela não é quente, não é aquela igreja que, por exemplo, esse momento é uma igreja, na concepção de algumas pessoas, é uma igreja fria. Uma vez veio um pregador de fora pregar na nossa igreja, e ele é considerado aqueles pastores penteca, aqueles do reteté, daqueles que gostam do barulho. E ele acabou de pregar, não era nessa igreja ainda, então faz tempo. Ele chegou no gabinete comigo e falou assim: nossa, suei hoje, hein? Meu Deus, que igreja fria. Aí eu, como eu não fico guardando para mim, eu falei: frio é o senhor que não tem palavra para pregar para a igreja. A igreja que era acostumada com a palavra. Como o senhor não tem palavra, o senhor tomou uma canseira aí do povo. O povo ficou esperando alimento e não houve alimento. Então não é a igreja que é fria, o senhor que não prega nada. É porque eu fiquei ofendido. Mas às vezes as pessoas fazem essa associação. Mas não é desse tipo de manifestação que se identifica uma igreja fria, quente ou morna. Não é nessa... Pode ter certeza que não é por esse caminho que nós vamos conduzir a nossa palavra hoje. Eu gostaria de fazer algumas observações sobre essa igreja apresentada na carta deixada à igreja de Laodiceia. Alguns estudos teológicos apontam para a carta da igreja de Laodiceia como uma carta que representa a igreja dos últimos dias, ou a igreja dos nossos dias. Mas também não é a minha intenção apontar o dedo ou criticar para quem quer que seja. Eu apenas quero desenvolver um raciocínio que leve essa igreja a uma reflexão sobre sua vida espiritual, sobre qual temperatura espiritual está a sua vida, você que está aqui essa noite. É por esse caminho que eu gostaria de seguir, já que a igreja, ela é considerada igreja no coletivo, e ela também é considerada igreja no individual. A Bíblia vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então nós somos taxados como igreja no individual e também como igreja no coletivo. Nós estamos aqui no coletivo, amém? A igreja morna é aquela igreja que ela transige com o mundo
e em um comportamento que se assemelha muito à sociedade dos ímpios. Essa é a igreja morna de que Deus está falando, e a gente vai chegar lá. Por causa da sua prosperidade material, a igreja de Laodiceia parecia estar vivendo um tempo de grandes bênçãos. Todavia, ela é severamente repreendida pelo Senhor Jesus. O Senhor disse assim: olha, porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Imagine esse tipo de repreensão. E o que isso significa? O que é ser morno? Eu quero levar você a esse entendimento hoje. O que é ser uma igreja morna? O que é ser morno? O crente frio não mais demonstra interesse pelo reino de Deus. Mas será que é desse tipo de frio que Deus está falando? Por quê? Porque ele não está comprometido com as coisas de Deus, está comprometido com as coisas do mundo. Mas o que significa ser morno? Vamos descobrir nessa pregação. Vocês perceberam que a primeira advertência não é para a igreja. A primeira advertência o Senhor faz, ele começa escrevendo a carta a quem? Ao anjo da igreja de Laodiceia. A primeira, o Senhor não se Jesus, ele não vai diretamente à igreja, ele vai primeiro à liderança. Ele escreve assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, ao pastor da igreja de Laodiceia. O que isso me dá a entender, irmãos, que Deus está lidando com o responsável pelo rebanho, aquele que alimenta o rebanho, aquele que é responsável por trazer a temperatura da igreja. E o que nós vemos hoje, infelizmente, são homens totalmente descompromissados com a temperatura da igreja. Às vezes enrosca, tá? Deus fala assim ao anjo, vou escrever ao anjo, ao pastor, ao líder. E há uma crítica aqui a algumas igrejas. E eu não estou dizendo de temperatura, se fala em línguas ou não. Eu estou falando de igrejas que o mundo está dentro dela. Isso é permissivo. Por que muitas igrejas hoje você não tem distinção mais se essa igreja é de Deus ou não é, ou quem não é de Deus? Não há mais diferença entre o ímpio e o que serve a Deus. Não há mais diferença entre aquele que é e que não é. Nós estamos vivendo hoje uma situação difícil, não só no Brasil, mas acredito que no mundo, mas principalmente no nosso Brasil. Nós falamos várias vezes aqui, e hoje foi uma das nossas conversas aqui com os nossos membros, que a nossa preocupação aqui não é encher a igreja. Hoje você tem técnicas de crescimento, hoje você tem métodos de crescimento. Se nós quiséssemos, como liderança dessa igreja, como pastor dessa igreja, partir por um caminho desses, pode ter certeza, irmão. Eu conheço muitos homens aí que já me procuraram: pastor, vou fazer você fazer a sua igreja triplicar em um ano. Nós temos toda a ferramenta. A internet vende as ferramentas. Hoje tem umas ferramentas aí muito conhecidas pela liderança da nossa região aqui. Técnicas extraordinárias para encher uma igreja. Mas eu disse aqui essa manhã que o nosso compromisso aqui não é encher uma igreja. Porque quem enche uma igreja não é responsabilidade de um método. A Bíblia fala que a igreja vai acrescentando pelo Espírito Santo. É Ele que vai enchendo a igreja. Se for da vontade do Senhor que essa igreja seja repleta de pessoas, nós vamos continuar pregando, fazendo a obra, e Deus vai trazendo as pessoas que vão sendo salvas e que vão ficando por aqui. Mas há uma responsabilidade. Tem pastor que não sabe que ele não só é responsável pela sua vida espiritual, como ele é responsável também pela vida espiritual de muitos irmãos. E meu irmão, não se engane, Deus vai tratar com essas lideranças, Deus vai tratar com esses homens, Deus vai tratar com esses líderes.
O que eu vejo de pessoas arrasadas porque foi decepcionada por um líder corrupto, ou por um líder ladrão, ou por um líder que só estava pensando em dinheiro. Mas pode ter certeza vocês, que o Senhor vai ter diretamente com esse líder. Isso não isenta a responsabilidade da igreja, claro que não. O líder não é responsável diretamente pela vida individual de cada irmão, claro que não, cada um é responsável pela sua vida. Então eu quero tratar mais ou menos nesse sentido, amém? A igreja de Laodiceia não tinha firmeza de propósitos, era facilmente levada pelo vento, era vacilante e sem temor e sem poder. A ela Jesus apresentou também como testemunha fiel e verdadeira, porque Ele é o modelo invariável e imutável para todos os crentes. Jesus se apresenta ao pastor e à igreja, ressaltando o dever da sua fidelidade. Eu não sei, irmão, te dizer claramente se essa igreja representa a igreja dos nossos dias, mas claramente representa uma igreja que nós estamos vendo aí nos últimos dias. A mornidão da igreja de Laodiceia. O Senhor começa dizendo assim: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu sei que vocês vivem de um modo desordenado, carnal, de autoconfiança, não vivem de acordo com a palavra de Deus, eram mornos. E o Senhor inicia falando a eles que sabia de tudo o que eles faziam. Na verdade, o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade que ficava, é uma cidade portuária. Ali havia muitos negócios, comerciantes que se instalavam em Laodiceia. Laodiceia era conhecida também pelas suas pedras preciosas, havia muita comercialização de pedras preciosas. E Laodiceia era uma cidade rica. Automaticamente, por ser uma cidade rica, os membros daquela igreja também eles eram considerados abastados, tinham muita riqueza em Laodiceia. E essa fama de prosperidade que tinha a igreja de Laodiceia e também a cidade de Laodiceia fazia com que essa igreja se tornou autossuficiente. Uma igreja que tinha de tudo. Tinha telão de LED, meu irmão, na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha tudo que vocês imaginam. Tinha cinema, era top a igreja de Laodiceia. Os irmãos do cultinho, pastor Marcelo, meu Deus, tinha tudo na igreja de Laodiceia, sabe? Tinha lugar para pipoca, lugar para o cinema. A igreja de Laodiceia era top demais, irmão. Você não acredita na igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia entrava, e por essa prosperidade, o líder batia no peito: nós somos abençoados, nós somos ricos, nós somos uma igreja próspera, Deus está conosco. E vai enchendo a igreja de Laodiceia, vai enchendo, uma igreja que se achava a top, a bam. Venha para a igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia tem playground para os seus filhos. Na igreja de Laodiceia tem tudo que você imaginar. Venha para a igreja de Laodiceia. E vai enchendo a igreja de Laodiceia. Vai enchendo a igreja de Laodiceia. E o povo canta, e o povo chora, e o povo se debruça, e o povo vai dizendo assim: nossa, a nossa igreja está vivendo um grande avivamento em Laodiceia. Venha para cá, que aqui é top demais. Veja bem, não estou fazendo crítica a nada do que vocês veem por aí hoje. Ou estou? Ou estou? Mas assim é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja autossuficiente. A igreja de Laodiceia, aqueles coitados da igreja lá daquela cidadezinha da Redenção. Meu Deus, coitado daqueles irmãos. Não tem dinheiro nem para fazer culto para as crianças, para os adolescentes, precisa ficar pedindo ajuda. A igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia, nós temos recurso aí para
para fazer os melhores eventos, para trazer os melhores pregadores. A igreja de Laodiceia é top, irmãos. Pode chegar, se a gente quiser, a gente compra uma rádio, a gente compra uma TV, vocês vão saber quem é a igreja de Laodiceia. Essa igreja é a igreja que Deus opera, é a igreja que Deus abençoa. Irmão, nós não precisamos nem orar. A igreja de Laodiceia não precisa orar. Nós temos uma técnica, vou apresentar. Segredo para você administrar sua igreja, irmãos de Laodiceia. Não precisa orar não. Sabe, tem um segredo aqui, ó, que se você colocar em prática, você vai ver como que você vai administrar a sua equipe de jovens, a sua equipe de dança, o seu louvor. Nossa, vai ser tudo. Os irmãos da igreja, como você colocar em ordem a situação financeira da sua igreja. A igreja de Laodiceia tem todas as técnicas para você ser. A igreja batia no peito e falava assim: nós somos ricos. Aí o Senhor vem e fala assim: ei, igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é vocês. Eu sei quem são vocês. Eu sei que vocês batem no peito e dizem: rico sou. Eu conheço as obras. O que Deus está dizendo que não era uma igreja que não fazia obras, era uma igreja que fazia obras. Mas aí, meu irmão, começa a ficar um pouquinho mais difícil para ouvir essa palavra. Vocês têm fama de que estão vivos, mas vocês estão vivendo uma vida desordenada, carnal, de autoconfiança. Vocês estão levando uma vida morna. Vocês não são quentes e não são frios. É uma advertência. Sabe? O crente morno, ele não permite que Deus controle e opere plenamente em sua vida. Mas esse crente, ele pode ser vomitado pela boca de Deus. Ele não quer que Deus tenha o controle da sua história. O crente morno, ele fala assim: até aqui o senhor vai, daqui para lá é a minha. A mornidão dos crentes em Laodiceia, ela é notada pelos seus atos egoístas, seculares e carnais. Eles tornaram-se, portanto, desagradáveis e insuportáveis para Deus. Parece não depender 100% de Deus. Temos a nossa própria tecnologia. Temos os nossos instrumentos de capacitação para obreiros. Temos os nossos recursos. Temos os nossos controles. Nós temos o nosso poder. E o que causa essa mornidão em uma igreja? O que leva uma igreja a se tornar uma igreja morna? A primeira coisa é o apego à prosperidade material. Eles eram ricos, mas para Deus eles eram pobres. Eles eram prósperos, mas para Deus eles eram miseráveis espiritualmente. Eles se achavam ricos. O apego às coisas materiais, irmãos, leva uma pessoa ou uma igreja a ser morna. Aqueles homens começaram a se apegar tanto que eles começaram a dividir a sua vida com a vida secular. Eles eram apegados. E você sabe que uma pessoa apegada nas coisas materiais, ela começa a não confiar mais na oração, confiar mais no Deus que provê. Ela confia no dinheiro. Ela tem uma doença grave, ela tem condição de ir nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer outro país. Um país que vai, ou sei lá qual que é o país aí que é top de medicina. A Inglaterra acho que não é, né? Mas eles vão para um outro país. Eles têm dinheiro, têm recurso para isso. Eles vão até onde for preciso. Descobrir o que tem lá, eles vão. Por quê? Porque eles confiam no seu recurso financeiro.
Para que eles vão orar? Não precisa orar não. Quanto tem no caixa? Compra. E geralmente quem é apegado aos recursos financeiros, a sua situação, a sua prosperidade material, geralmente ele é apegado com seu coração àquilo. E Deus sempre fica, na verdade, em segundo, até em terceiro plano para a sua vida. Infelizmente, irmãos, já passou por essa casa pessoas que eram quebrados, tinha nada. Com isso não perdia um culto de oração, não perdia um culto de domingo. E nas nossas conversas, pastor, me ajuda em oração. Se eu soubesse o que aconteceu, eu não ajudaria não. Pastor, preciso que o senhor ore por mim, porque tem uma causa, se ganhar, muda a minha vida. E a gente não é bobo, pastor é tonto, né? Pastor, já vamos orar, meu irmão, vai que o irmão dizima. Aleluia. Tem casos de irmãos que ficaram muito ricos aqui. Aí você pergunta, cadê eles, pastor? Não sei. Aqui não está mais. Sabe o que Deus vê em nós? É isso. Porque quando você se apega muito a querer ficar rico ou querer ficar próspero, você acaba não dependendo mais de Deus, não confiando mais em Deus. Por que Deus ficou, entre aspas, muito triste com o seu povo quando o seu povo pediu um rei? Porque o povo estava de olho no rei dos homens ímpios, da prosperidade dos homens ímpios. Cada um tinha o seu rei, eles tinham prosperidade, eles tinham conquista, eles não queriam um rei. Porque aí Deus fala assim, eu sei que eles querem um rei, mas o meu povo não tem um rei. Eu sou o rei do meu povo. Então, Samuel, não é a você que ele está rejeitando, meu querido. Ele está rejeitando a mim. É a mim que ele está rejeitando. O meu povo está me rejeitando como o rei deles. Faça a vontade do povo, dê a eles um rei. Irmãos, um dia eu falei para minha família que nós estávamos conversando esses dias, eu falei assim, eu estava muito triste com algumas escolhas. Vou expor aqui, não está aqui, mas vou expor, mas está muito triste não ver meu filho aqui com as suas escolhas. Eu pensei seriamente em até repensei sobre o meu ministério. Eu tive tantos sonhos com esse garoto, queria vê-lo aqui no altar, e hoje não poder vê-lo aqui, para mim é muito difícil como pai e como pastor ainda, nem se diga. Eu estava um dia muito deprimido em casa, chorando com Deus, e Deus falou assim, eu entendo você. Cara, o senhor me entende? Eu entendo. Você sabe quantos filhos, sabe como é duro para um pai ver um filho matando o outro, ver um filho se drogando, ver um filho fazendo escolhas erradas? Eu convivo com isso todos os dias. Eu entendo você. E sabe que aquilo me consolou? Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, mas Deus nos faz enxergar que Ele, como pai, Ele sofre muito por ver seus filhos longe da sua casa. Deus, como pai, sabe o que está escrito na Bíblia? Que a vontade desse Deus é que todos se salvem. Não pense você que Deus escolheu alguns, não, como alguns pregam. Deus ele selecionou alguns e odiou a outros, ele desprezou a outros. Não. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Senhor, a vontade dele é que todos se salvem. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. A igreja de Laodiceia, ela se tornou essa igreja fria, ou melhor, essa igreja morna. Ela fazia obras. Sabe outra coisa que levou essa igreja a ser morna?
A autossuficiência. Eles diziam assim: de nada temos falta. Aí quando uma pessoa se torna autossuficiente, ela se torna também egoísta. Ela se torna ingrata. E ela perde o senso de prioridade. Quantos estão comigo aqui, por favor? A pessoa se acha: por que eu preciso de ir à igreja? Eu tenho, sabe, uma vez uma mulher rica da nossa igreja, que não está mais aqui também. Sei porque os ricos não gostam de parar aqui. Eu dou umas pauladas neles. Ela falou assim: pastor, quanto que entra de dízimo nessa igreja? Eu falei assim: irmã, a senhora é dizimista? Ela: não. Também não tem obrigação de falar. A senhora não é nem dizimista aqui. Se eu for dizimista dessa igreja, essa igreja se torna uma igreja rica. Olha que tom de arrogância. Falei: pois então não seja, porque essa igreja não quer depender de você. Essa igreja precisa continuar dependendo de Deus. Nós não queremos ser uma igreja rica, nós queremos ser uma igreja enriquecida pelo Senhor. Mas essa é a prepotência de muitas pessoas. Elas acham que não precisam de Deus, que Deus precisa delas. Então ela se torna egoísta, se torna ingratos. E quer que eu fale para você? Vou falar para você aqui, olha. Já passou alguns ricos aqui nessa igreja. São os mais miseráveis. Tem irmão que não tem nada e oferta e dizima e contribui. Rico para dar uma oferta, meu irmão, tem que... E não estou falando mal do rico, não. Sabe de uma coisa? Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar por um buraco com uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Se Jesus falou isso, meu irmão, não estou falando nada demais. Não tem nada contra rico também, viu, irmão? Você que é rico, é Deus que abençoe que você fique mais. Mas não entra nessa de ficar morno. A realidade espiritual da igreja de Laodiceia: a igreja era rica materialmente falando aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus era pobre, cega, miserável e nu. Uma igreja que perdeu o senso por causa da sua riqueza, porque não tinha a maior riqueza, que era a glória de Deus. Mas aí vem a misericórdia de Deus, irmãos, para a igreja de Laodiceia. A minha concepção, a igreja de Laodiceia não precisava ter misericórdia dela. Mas a misericórdia de Deus alcança todos os homens. Todos os homens. E sabe o que nós analisamos na igreja de Laodiceia? É que a igreja de Laodiceia, ela precisava de reconhecer a sua miséria espiritual. O Senhor tem algumas promessas, irmãos, para a igreja de Laodiceia. O Senhor tem algumas misericórdias para a igreja de Laodiceia. Olha só, a miséria espiritual. 5 palavras Deus resumiu o estado daquela igreja. 5 palavras: desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Esse era o estado da igreja de Laodiceia. Mesmo com toda essa arrogância da igreja, Jesus aponta em direção e mostra o caminho para que essa igreja saísse desse estado lamentável de miséria espiritual. E a primeira solução que Deus dá para a igreja, Ele fala assim: eu vou dar um conselho para vocês. Comprem ouro provado. Comprem ouro. Eu aconselho, coloca para mim, acho que é o versículo 30. Se eu não perder o versículo aqui. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado. É isso? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, ou ouro provado no fogo. O ouro na Bíblia, ele simboliza ou ele tipifica a glória de Deus. Eu aconselho que vocês comprem ouro
provado no fogo. No tempo dos sacerdotes, no tabernáculo, existia madeiras. Os utensílios eram feitos de madeiras e eles eram revestidos de ouro. Isso tipifica a madeira, ela não tem valor algum. O que tem valor algum é o revestimento do ouro. O ouro provado, o ouro refinado, ele era para fazer essa cobertura na madeira. O Senhor fala para aquela igreja: eu aconselho vocês que se revistam de ouro. Ou seja, o ouro tipifica a glória de Deus. Eu aconselho vocês que vocês se revistam da glória de Deus. O que precisava para vocês não é a manifestação da glória de vocês. O que precisa aparecer vocês não é a glória de vocês. O que precisa para vocês é a glória de Deus. Deus precisa ser visto nas suas obras. Não a foto do pastor, não a foto do profeta, não a foto do apóstolo, não a foto do líder. Não é o homem. Não é a glória do homem, não é a tua mão, não é o teu dinheiro, não é o que você tem. Você é apenas um desgraçado. Você é apenas um miserável. Você acha que é rico? Você não é nada sem mim, diz o Senhor. Você não tem nada. Você acha que é rico? Se eu quiser eu faço isso e acabou a sua riqueza, acabou a sua arrogância, acabou. Então eu vou falar para vocês: revistam-se da glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste em vocês. Não é o poder da igreja. A igreja não é poderosa porque eu estou pregando, porque tem líderes aqui competentes. Não, nós somos os mais incompetentes se não estivermos revestidos da glória de Deus. Pode ser quem for, o líder que for, se a glória de Deus não estiver revestida sobre ele, é um miserável, é um cego, é um nu. Aí bate no peito e fala assim: não, a nossa igreja, meu irmão, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Amém? Compre ouro provado no fogo. Revistam-se da glória de Deus. Romanos 13:14 diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Se Jesus não estiver aqui, meu irmão, revestindo essa igreja não tem valor algum. E nenhuma igreja tem valor algum se Cristo não for o revestimento dessa igreja. Quantos estão comigo aqui? Se o Senhor resolver sair daqui, acabou-se a glória, foi-se a glória de Deus. Sabe o que faz a glória de Deus permanecer nesse lugar? É nós reconhecermos que somos miseráveis, que somos cegos, que somos pobres e que somos nus, que nós dependemos da glória de Deus. Oh, aleluia! Erga sua mão, meu amado, no nome do Senhor Jesus. Isso é para você que é igreja individual, isso é para a igreja coletiva. Se nós queremos fazer a diferença na nossa cidade, na nossa vila, na nossa casa, na escola onde estudamos, no lugar onde trabalhamos, se queremos fazer a diferença, a glória do Senhor tem que estar sobre as nossas vidas, aleluia, refletindo o poder de Deus sobre nós. Aí o louvor será abençoado, a palavra ela irá em direção. Meu irmão, no nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Sem Deus nada somos. Nada somos. Sem Deus nenhum homem é nada. Amém? Vamos deixar leve o ambiente aqui, meu irmão. Que gostoso essa palavra maravilhosa. Ele deu outro conselho. Eu aconselho vocês a comprarem vestes. Coloca lá para mim, continua lá. Aconselho que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. E compre vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Caramba, pastor.
Sabe, eu preguei aqui no congresso, eu gostaria de repetir essa palavra assim, só para vocês entenderem o que é vestes brancas. Zacarias capítulo 3, versículo 3 a seguir. O Senhor dando uma palavra a Josué. Coloca, Zacarias 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti o quê? A tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. O que representa vestes sujas? Representa a iniquidade, o pecado. Tem uma pastora aqui que veio se aliançar conosco, ela perguntou algumas coisas para mim hoje. Ela falou assim: qual é a posição da nossa igreja? Não foi isso que ela perguntou? Eu falei: a nossa igreja, essa igreja que nós congregamos, ela prega contra o pecado. Porque a Bíblia manda pregar contra o pecado. Essa igreja não está autorizada a passar a mão no pecado. Nós falamos contra a iniquidade, contra o pecado. Uma igreja que não trata o pecado, uma igreja que não lida com o pecado. Tem um pastor que disse assim para uma sua liderança: não vamos mais falar a palavra pecado. É muito pesada essa palavra para a igreja. Isso aí complica eu. Ele falou: tem muita gente vindo aqui na igreja, tem pessoas importantes vindo aqui, e se vocês começarem a tratar desse jeito, essas pessoas vão embora, vocês vão pagar o dízimo que ela paga na igreja. Olha só a cabeça desse líder. A palavra que eu leio, ela trata pecado como pecado, iniquidade como iniquidade. E o Senhor fala assim: eu vou aconselhar vocês a comprarem vestes brancas. Quer dizer, comece a olhar para o pecado que está dentro de vocês. Não tem essa não. Santidade convém na minha casa. Não adianta querer servir-me com roupas sujas. Zacarias, ele foi, se você pegar ali a palavra, foi para o sumo sacerdote. Era o líder com roupas sujas, servindo ao Senhor. E sabe quando a pessoa serve com roupa suja? Deixa eu falar para você. Ele não tem problema, pastor. Eu tenho meu pecadinho de estimação, eu guardo ele comigo, ninguém sabe. O Senhor fala assim: ei, eu estou vendo tudo. Mas o pecado, ele traz legalidade. Porque Josué, o sumo sacerdote, ele era acusado de dia e noite pelo diabo. Então, o que faz uma pessoa ficar com a roupa suja é que daqui a pouco o diabo vai apontar o dedo para você e falar assim: ô bonitão, você que está aí servindo, está com a tua vida suja, hein? Tua roupa está tudo suja, hein? Aí você não tem coragem de levantar a tua voz. Então essa igreja, irmão, ela recebe todo tipo de pessoas, das mais qualidades que forem, pecadoras, e a escolha, aqui ninguém obriga ninguém a não. Eu falei assim, eu não sou tutor da vida de ninguém, eu não vou ficar vigiando a tua vida para saber o que você está fazendo, entrando no teu Facebook, no teu Instagram, para saber o que você está fazendo. Eu não faço isso, irmão. Eu falo a verdade, eu procuro até evitar, porque eu vou passar raiva. Mas pode ter certeza, nessa casa você vai ouvir que você precisa trocar as vestes para não ser uma igreja morna. Amém ou não amém? Meu Deus, né? Vestes espirituais de santidade, vestes espirituais de pureza. Trocar as vestes da iniquidade pelas vestes da santidade. Mas é interessante que o amor de Deus se estendeu à igreja de Laodiceia. Versículo 19, ele começa a exortar ao arrependimento. Está escrito aí no versículo 19: o Senhor dizia que estava do lado de fora. Ele fala assim: olha, eu repreendo e castigo
a todos quanto amo. Meu irmão, a forma dura, a forma difícil de ouvir, a forma de falar do Senhor com aquela igreja, não era pautada numa fúria, numa raiva ou num ato de destruição. Ao contrário, o Senhor estava enviando aquela carta por causa do seu grande amor. Ele fala assim: filhos, eu estou falando dessa forma com vocês porque eu repreendo aquelas pessoas que eu amo. Eu sou o pai de vocês. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Olha Deus demonstrando o grande amor dele. Aí ele fala: ser pois zeloso. E ele traz uma palavra, que é a palavra-chave aqui: arrependa-te. Mude a tua forma de pensar, mude a tua forma de ver, mude a tua forma de ser, mude a tua forma de caminhar. A verdadeira conversão, ela faz isso, traz mudanças. Meu irmão, hoje nós vivemos uma igreja sem arrependimento. Aí você vê lá, como é exposto na internet, eu posso falar. Sim ou não, Sandro? Claro que eu posso. Ou não? Aí você vê duas apóstolas abraçadas e falam assim: vem para a nossa igreja. Aqui tudo é uma igreja de santidade, uma igreja que... Espera um pouquinho, irmão, nós estamos falando do que então? O que é santidade para mim? O que é santidade para você? Se relacionar numa igreja inclusiva, isso é santidade? Pastor, mas o senhor está em outra época. Não, meu irmão, nós estamos na mesma época. A Bíblia é feita de renúncias. Se a Bíblia condena, não é o pastor que condena, é a igreja que condena. A igreja aqui não proíbe nada. Ninguém proíbe nada. Você faz o que você quiser da sua vida. É escolhas. São escolhas. Mas eu não posso calar a minha boca por causa dessas escolhas. O Senhor fala: eu repreendo a quem amo. Vou dar um conselho para vocês: arrependam-se, mudem essa ideia, mudem a forma de pensar, só isso. Mas que forma de pensar? O Senhor está dando aqui a chave. O Senhor, no próximo versículo, ele fala assim: eu estou à porta e bato. Isso significa que ele não está dentro, ele está fora. Então não adianta falar assim: Deus está comigo, pastor. Deus não está com você, meu irmão, se você estiver levando uma vida errada. Ele vai estar do lado de fora batendo na porta. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei, e com ele cearei e ele comigo. Posso te falar uma coisa? Não vai ficar ofendido comigo? Deus não habita em templo sujo. Ele não habita em templo sujo. Ele bate a porta. O que é abrir a porta? Abrir a porta é dizer: Senhor, eu estou limpando a minha casa para que o Senhor entre. Palavra dura de ouvir, irmão. Parece que é todo mundo assim meio... Pastor, eu concordo, mas não concordo. Meu irmão, pode concordar com a palavra. Comigo você não precisa concordar, não. E olha a promessa gloriosa que o Senhor dá para essa igreja. O Senhor falou com todas as cartas, essa é a última. As 6 cartas que foram escritas antes dessa, tem promessa. A maior repreensão é para essa igreja. Só que a maior promessa também é para essa igreja. Todas as promessas não são comparadas com essa promessa. Uma igreja que o Senhor repreende, que o Senhor fala: tá bom, se vocês vierem comigo, olha o que o Senhor diz: ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha só que promessa: venha comigo que eu vou dar o direito de vocês se assentarem comigo no meu trono. Amém? Quando a pessoa é morna, Jesus, Ele consegue trazê-lo para perto quando a pessoa ouve a sua voz. Amém, meus irmãos? É interessante que Jesus ele faz menção, e eu gostaria de esclarecer a questão do frio e do quente. Que Jesus tem uma
uma cidade que ficava nas montanhas, chamada Hierópolis. Hierópolis. E essa cidade, Hierópolis, ela ficava nas montanhas, nas colinas. Nas montanhas, e bem embaixo da montanha, já no mar, ali onde ficavam os portos, ficava a cidade de Laodiceia. Preste atenção nisso. Essa cidade de Hierópolis, ela era uma cidade muito conhecida pelas suas águas medicinais. Assim como o Termas lá de Goiânia, lá tinha o Termas das Águas Quentes de Hierópolis. Então tinha as águas quentes de Hierópolis que serviam como cura. As pessoas, os mais velhos, eles iam até essa cidade porque eram águas quentes dessas termas, que essas águas simbolizavam cura. Em Hierópolis também, por ser uma cidade que vivia que era muitas montanhas, e era uma cidade em cima das montanhas, tinha muito também fontes geladas. E ela tinha uma água que era refrescante, igual essas águas que você vai em Serra Negra, que você vai nessas cidades aí, que são águas que você compra, que são águas minerais. Hierópolis também tinha águas minerais, que eram as águas mais conhecidas da região, águas frias, geladas, e quem bebia daquelas águas se refrescava do seu grande calor, que era aquela região. Aí, meu irmão, vai vendo, essas águas descendo, água fria misturada com água quente, e ainda passando pelas montanhas subterrâneas, se transformava em águas barrentas. Vai vendo onde vai dar isso. As águas de Laodiceia, elas se tornavam águas mornas, porque misturava água gelada com água quente, descia pelas montanhas, passava pelos subterrâneos, chegava nas águas de Laodiceia mornas. Então, se uma pessoa chegasse e colocasse a mão naquela, primeiro que não pegaria, porque a água era barrenta, água suja. Pegasse aquela água e colocasse na boca para beber, a pessoa automaticamente vomitava na hora. O que Jesus está fazendo em relação a esse tipo? Tu não és quente, não és frio, fazendo referência às águas de Laodiceia. Embora Laodiceia fosse uma cidade próspera e rica, Laodiceia, suas águas não eram férteis. As águas de Laodiceia, você não se plantava nada em Laodiceia, porque em Laodiceia não tinha cultura, porque as águas de Laodiceia eram águas que causavam infertilidade. Não tinham vida as águas de Laodiceia. E assim como as águas de Laodiceia, eram os irmãos de Laodiceia. Eles eram como aquela água morna. E o Senhor faz referência a esse tipo de situação. Como tu não és quente e tu não és frio, eu vomitar-te-ei da minha boca. É isso. É isso que o Senhor está dizendo aqui essa noite. As nossas águas não são águas boas. Então não adianta bater no peito e dizer que é rico, se a tua água causa vômito. Quem bebia da água de Laodiceia sem saber que era morna, logo seu desejo era vomitar. As águas de Hierópolis eram conhecidas por águas quentes, própria para cura, frias, própria para o refresco de suas vidas. Já Laodiceia era conhecido como águas mornas, águas sujas. E eu queria concluir, meu irmão, aqui. Sabe o que está faltando para nós? Ouro refinado, vestes brancas. E o Senhor fala assim: e colírio para os vossos olhos, para que você comece a enxergar. Sabe o que está precisando para a nossa igreja? E eu trago para a nossa igreja aqui, que congregam aqui, visão espiritual. E uma igreja que só vai ter uma visão espiritual se ela tiver colírio de Deus para colocar em seus olhos. Nós não enxergamos se não estivermos dispostos a encarar uma igreja que não quer ser uma igreja morna, mas uma igreja quente, uma igreja
gelada no sentido de produzir uma água refrescante. Deus não tolera uma vida espiritual medíocre. Ele deseja que todos os crentes estejam envolvidos no amor e no serviço. Considere a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja vaidosa, autossuficiente e possuía um sério problema. Ela tinha uma fé superficial, era improdutiva e era morna. Deus não aceita uma fé morna. Ele se enfurece com uma fé morna, com uma religião que mantém a aparência e que ignora uma fé genuína. O Senhor quer crentes, genuinamente crentes, dispostos a servi-lo, dispostos a reconhecer o Deus que serve. Amém, queridos? Que nessa noite, nós como igrejas do Senhor, possamos entender o que Deus está falando no nosso meio, e não ter o pastor ou quem está sendo apenas mensageiro como aquele pastor que tem um cajado na mão batendo no povo, por isso que o povo não para aqui, porque eu já ouvi isso. A Bíblia diz que o Senhor repreende e corrige a quem ama. Considere-se amado do Pai. Eu fico muito feliz por estar nessa casa. E sabe que eu fico muito feliz ainda? Que eu não vou ser repreendido pelo Senhor por omitir palavras que era para falar e por ser covarde, por ter compromisso com o erro, por ter sociedade com o pecado, não falar. Não pense você que o preço ele é barato, ele é caro, mas vale a pena. Talvez você saia com um baita peso aqui, e eu saio leve, porque eu entrego aquilo que o Senhor mandou entregar. E cabe você ouvir, dar ouvido à voz do Senhor. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, não queremos ser essa igreja morna, não queremos ser essa igreja que não produz. Do que vale o crescimento, o nosso crescimento, se nós não temos o ouro refinado? Do que vale o nosso crescimento se não temos as vestes brancas? Do que vale o nosso crescimento se não temos o colírio que abre a nossa visão? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem uma palavra a essa igreja. E que essa palavra, Senhor, faça um efeito, como tem feito no coração dos teus filhos, Senhor, trazendo ao verdadeiro arrependimento, Senhor. Tirando, Senhor, um coração da autossuficiência, Pai. Mesmo que o irmão da igreja seja próspero na sua vida financeira, na sua vida material, mesmo que esse irmão cresça, Pai, e ele consiga enriquecer nessa casa aqui, jamais suba ao seu coração qualquer desejo, Pai, de se achar suficiente. Meu Deus, que a nossa dependência do Senhor continue, Pai. Que possamos crescer como filhos, ó Deus, como ruiós, como filhos maduros, Senhor, que entendem, Senhor Jesus, a dependência do Pai. Fica com essa igreja, Pai, fica com esses irmãos. Que essa semana seja uma semana completa na vida desses amados. Que o Senhor faça resplandecer a glória do Senhor sobre cada vida, Pai. E que possamos juntos, ó Deus, resplandecer a glória eterna do Senhor, do Altíssimo Deus. Aleluia. Fique em pé, meu irmão, e aplauda o Senhor. Já levanta aplaudindo, amém? Canta louvor.